Nós estamos com uma nutricionista aqui, a Elane Sena, e ela vai dar dicas pra gente da alimentação infantil. Bom dia, Elane. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui por mais uma vez falando sobre a alimentação infantil das nossas crianças, que são o futuro do nosso Brasil. Pronto, e também com essa sua mensagem, a gente agradece mais uma vez a sua participação e a disponibilidade de tempo. E aí eu já queria que você falasse pra gente, nós já ainda há pouco estávamos falando sobre o zinco, a importância do zinco, né, na vida de nós mulheres, para a nossa saúde, e na das crianças. Quais são as principais vitaminas, os principais alimentos que a gente deve logo se preocupar de início? Sim, o zinco ele é muito importante na vida das nossas crianças, né? Também, um micronutriente responsável aí por equilibrar também quando a criança tem uma desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias boas e ruins no intestino. Então, atualmente estou recebendo muitas crianças com constipação intestinal, que é onde precisa suplementar ou muitas vezes investir numa alimentação rica em zinco para melhorar a saúde intestinal, onde vai absorver todos os nutrientes da alimentação dessa criança. A gente vê muito as mamães reclamarem, né, dos nenéns e as crianças sentirem cólicas, sim, dor de barriga, enfim. Em que ponto que a alimentação influencia, principalmente no início da vida da criança, para que ela não sinta essas cólicas intestinais? Sim, a alimentação desde a introdução alimentar a partir dos 6 meses é importante. A mãe sempre ter essa cautela em quais alimentos investir nesses primeiros meses de vida. São alimentos naturais, alimentos que não vão causar a questão de cólicas, o estufamento abdominal. Então tem que ter todo esse cuidado. Os chás são indicados mesmo, eles são bons, porque às vezes a gente se automedica e mesmo com o que não é correto, né, mas acontece, às vezes até numa emergência, o neném está chorando muito, a gente não sabe o que é, vou dar um chazinho. Quais são os chás que as mamães podem dar e são indicados em que situações? Os chás hoje em dia são indicados a partir dos 6 meses, já de início da introdução alimentar, e são chás calmantes, que evitam também a questão das cólicas intestinais, né? Camomila, chá de maracujá, capim-cidreira também, capim-limão. Bom, e como é que a gente já sabe que o bebê está pronto para comer as comidinhas sólidas? Porque a gente sempre no início, né, a amamentação, depois o leite, se o médico indicar, um outro tipo de leite. E aí, em que momento que a gente começa a introduzir as comidinhas sólidas? As comidinhas sólidas, elas são ofertadas a partir dos 6 meses de idade, que podemos introduzir o método BLW. Antigamente, os nossos avós sempre introduziam ou orientavam as nossas mães a ofertar os alimentos pastosos, amassados. Exato, bananinha amassada, sim, né? Os legumezinhos amassados. A sopinha liquidificada. E hoje não, nós temos diversos artigos científicos comprovando o benefício do método BLW, que são os alimentos de um corte onde essa criança tem a prontidão de pegar o movimento de pinçar esse alimento, de levar à boca. Muitas mães ainda têm esse tabu, meu filho não tem nenhuma dentição completa, como é que ele irá mastigar esses alimentos sólidos? Só se estiver bem cozidinho, não é? Sim, tem algumas frutas que podem também ser cozidas a vapor, que vão facilitar esse processo de mastigação do bebê. Quais as frutas? Tem a pera, a maçã, que são as frutas mais duras. Então, para melhorar a questão da mastigação, é recomendado que você cozinhe a vapor. Cozinhando a vapor, ela não vai perder os nutrientes, não vai ficar menos saudável? Por isso que é considerado o melhor método cozinhar a vapor, porque você não vai ter a perda de nutrientes. Certo. E aí, o que é a comidinha amassada e batida no liquidificador, ela não é mais recomendável ou ela ainda pode ser utilizada? E aí você pode nos orientar de que forma? Sim, a orientação é dependendo de cada caso, né? Tem mães que têm toda uma rede de apoio, que consegue ter pessoas que estão instruídas a ofertar o método BLW, que são os alimentos sólidos. Já tem mães que não se sentem ainda seguras, que podem ofertar o método misto, que é alguns alimentos no método sólido, com a preparação sólida, e outros com a preparação amassada.
E quais são as frutinhas e verduras e legumes que a gente pode dar com o neném banguela? Porque a gente, como ela disse, né, gente? A gente pensa assim, meu Deus, mas meu filho não tem dente. Como é que eu vou dar uma fruta, uma verdura para ele? Mas tem, né, as mais molinhas. Mas eu tô aqui na minha cabeça imaginando, até a banana, às vezes, ela não é muito mole. Quais Sim. são os mais molinhos ou que a gente pode usar o vapor, como você falou? Sim. Nessa questão, você pode ofertar a variedade alimentar e observar quais os sinais de prontidão o seu bebê está dando naquele momento. Ele já tem a construção do desenvolvimento de pegar o alimento, colocar na boca. A mastigação dele já é completa, tem uma força que exige esse mastigar por completo. Então, você vai observando todos os sinais que seu bebê está emitindo no momento da refeição. E, claro, o seu incentivo quanto mãe responsável. Isso. E a gente sabe que a gengiva do bebê ela é mais durinha, né? Ela é mais Sim. resistente. Então, esse mastigar, entre aspas, vai facilitar, né? Não vai machucar, não, a gengiva do seu bebê. Bom, passado essa parte, começou a comer comidas sólidas. Quando é que a gente pode introduzir também os suquinhos? E a gente evita açúcar, né? Até quando a gente consegue não adicionar açúcar? E essa questão dos suquinhos também. Vitaminas com leite. A questão do suco, né, sem açúcar natural, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendada a partir dos 2 anos de idade. Isso. Então, tem muitas mães que têm essa curiosidade de qual momento ofertar, e é onde eu sempre enfatizo a importância de levar o seu filho com essa construção de hábito, ofertar a partir dos 2 anos os sucos naturais sem açúcar, porque se essa criança tem precocemente esse contato com o suco, ela vai iniciar um processo de seleção, de seletividade alimentar em relação ao consumo das frutas. Pronto. E passado essa fase e de dúvidas que a gente tem em relação à comida pastosa, líquida, quando é que a gente sabe que o bebê está saciado? Porque às vezes, gente, a gente, com licença da expressão, empurra comida na criança achando que não comeu bem, que come pouco, que está magrinho. Primeiro tem que ser acompanhado pelo médico, o nutricionista, os especialistas, o pediatra, para saber se o peso está ok com a idade. E segundo, a quantidade. Como saber a quantidade se o bebê está realmente saciado? Sim. Muitas mães possuem essa dificuldade de entender quais os níveis de saciedade do seu filho. E é observado durante a oferta dessas alimentações como estão os sinais que esse bebê vai transmitir. É um bebê que empurra o prato, que balança a cabeça, que já está com o abdômen distendido, porque nós, quanto adultos, temos uma expectativa de porcionar uma quantidade específica no prato e colocar ali que a criança queira comer tudo. Ou raspar o prato, né? Exato. Então a gente precisa identificar. Muitas vezes a sua criança já emite todos esses sinais e você acaba, por uma questão de expectativa elevada, sempre quer que a criança coma mais. Isso você vai estar ensinando o quê? Que sua criança não vai ouvir os seus sinais de fome física, fome emocional, o nível de saciedade que todos nós temos, e acaba identificando o quê? Que muitas vezes vai ocasionar uma criança que come compulsivamente, que não consegue identificar esses sinais de fome física e emocional e os níveis de saciedade. Agora, a partir de quando? Porque você falou aí pra gente, às vezes a criança empurra o prato, já está com o abdômen distendido, mas a partir de quando? Porque muito bebê, às vezes a gente não consegue observar, Sim. né? A partir de que idade a gente já pode observar que a criança já tem aquela vontade própria que já mostra pra gente, dá sinais de que já está satisfeitinho, Sim. né? A partir dos 6 meses, que é o início do processo de introdução alimentar. Então, a todo momento da oferta é observado nesse bebê esses sinais. Cada bebê ele tem sua individualidade de característica de comportamento alimentar e vai nos dizendo. Sempre é bom variar ao máximo, né, as ofertas dos alimentos naturais e observar que seu filho também está preconizando determinadas preferências alimentares. Às Sim. vezes ele não quer aquele alimento específico. Não gosta, Não porque gosta. a gente tem mania de achar que o bebê
a gente é que tem que ofertar, a gente é que tem que dizer o que é bom. E a própria criança, já desde pequeno, mostra suas preferências, né? Eu não gosto de quiabo, eu como porque é o jeito, eu como porque é saudável, um pedacinho, picadinho, misturado com alguma coisa. E assim são as crianças, elas também às vezes não gostam de determinada fruta ou verdura. Mas para tornar um hábito, porque a gente sabe também, como eu disse, eu não gosto, mas eu como. Então, para tornar um hábito para a criança, como é a forma mais atrativa, todo mundo fala em cores, mas além de oferecer um prato colorido, como a gente deve oferecer um prato que seja atrativo para aquela criança? Como eu também sou especialista em seletividade alimentar, então eu recebo atualmente muitas mamães preocupadas, desesperadas, por observar que os alimentos naturais estão cada vez mais difíceis como preferência no prato dos seus filhos. Então eu sempre indico buscar alguns truques no qual eu ensino, que é o quê? Variar as preparações. Você não gosta de quiabo, mas não precisa ser somente o quiabo cozido com feijão. Pode variar as possibilidades, é uma salada, é fazer junto com a carne que essa criança aceita. Então é sempre utilizando a combinação de alimentos aceitáveis com alimentos recusados e variar ao máximo os tipos de receitas. É o famoso truque, gente. Você corta bem cortadinho, mistura lá com o que ele gosta, né? Você mistura com tomate, com ervilha, enfim, com todos os alimentos coloridos, corta bem cortadinho, que acaba ainda assim, sabe? É um truque. Eu fui muito enganada assim, meu filho também. Então, mas é uma forma, né? É um método, na verdade. Eu tô aqui brincando, ilustrando, mas é um método, na verdade. E aí, Elane, o que as pessoas devem tomar cuidado para, a partir de certas idades das crianças, não ter a ingesta muito grande, porque pode causar uma dor de barriga ou mesmo uma constipação, enfim. O que a gente deve tomar cuidado? Porque tem algumas coisas que são mito, né? Mas outras não. Umas já estão desmistificadas. Vou dar um exemplo, por exemplo, que a banana prende, que a goiaba não pode ser comida em excesso. Tem a carambola também, né? Que fala em relação ao sangue, enfim. O que você pode desmistificar para a gente e o que você pode esclarecer do que é bom ou não para certos tipos de doença? Sim. A questão da banana, por exemplo, muitas mães, meu filho está constipado, então não vou ofertar. Mas também tem a banana madura, no qual você pode conservar ela também no congelador, para ela ter uma quantidade de fibra concentrada e ela vai também melhorar a saúde intestinal do seu filho. Olha aí. É verdade que comer banana de manhã em jejum faz o efeito contrário, não prende, solta, como a gente costuma dizer popularmente? Sim, depende de cada organismo. Então, tem crianças que têm esse hábito de comer uma fruta pela manhã e já constipa, prende o intestino. Já outras preferem também comer pela manhã e ter um intestino então, mais solto. É mito de que Sim, é de um jeito ou de outro. Porque tudo na nossa alimentação depende muito de cada organismo, de cada estrutura em termos de funcionamento saudável dessa criança. E a Shirley aqui, do Cristo Rei, está perguntando em relação ao mamão. Se o mamão também causa algum efeito no intestino da criança. Sim, o mamão ele é considerado uma fruta que é laxante, ou seja, vai melhorar a saúde intestinal dessa criança. E é sempre bom, se a criança tem constipação intestinal, que é intestino preso, investir nessas frutas ricas em fibras. Inclusive a laranja, a tangerina, que são frutas que têm uma quantidade maior de água e fibras, o bagaço. Tem algumas crianças que também recusam o consumo do bagaço. E então é um hábito que precisamos incentivá-las a consumir o bagaço dessas frutas. Certo. E em termos dos líquidos, porque muito também se falou e era mito, se desmistificou, da gente comer bebendo água, comer bebendo um suco, que não é muito bom para a digestão. No caso geral e específico aqui que a gente está falando das crianças, eu creio que serve para criança e adulto. Mas vamos lá, no caso das crianças, pode-se também estar sempre ingerindo um suco ou uma água durante a refeição, ou é melhor evitar ou esperar tantos minutos? Sim, é melhor evitar, porque quando você come bebendo, popularmente falando, você acaba atrapalhando o processo de absorção de nutrientes. E sem contar que a criança vai ficar com o abdômen distendido, ocasionando uma falsa
saciedade. Então, muitas vezes as mães relatam: tia Elane, meu filho come bebendo, mas ele logo já está cheio, já diz logo que está cheio por conta desse hábito de comer bebendo. Isso serve para nós também adultos, Sim. né? Então, é mito que, na verdade, ó, que inicialmente a gente estava assim, era essa orientação. Hoje, com o advento da internet, gente, tem tudo lá na internet. Tudo que você imaginar, você tem que fazer a seleção para ver se realmente é alguém que está lhe indicando um profissional como a Elane. E aí, hoje a gente já ouve, não, pode beber quando estiver comendo, só que você bebe pouco, meio copo d'água. E aí, Elane? Nessas situações, eu gosto sempre de orientar a mãe a colocar desafios para o seu filho. Se antes ele estava bebendo 4 dedinhos de líquido durante a refeição, que ele possa diminuir. E isso vai se tornando um hábito. O comer é um processo de aprendizagem. Mas o que eu estou te perguntando é se realmente pode ou não pode beber. É bom ou não é bom? Não é bom. Pronto, é isso. Agora, antes, a gente pode ofertar antes para a criança? Sim. E quantos minutos? E depois da O recomendado é de 30 a 40 minutos antes ou após, justamente para essa criança não vir a ter um refluxo também, que é bastante comum através desse hábito de comer bebendo. Pronto. E serve pra gente também, né? Sim, com certeza. Olha aí, porque tem gente, não, eu só sei comer bebendo água, eu só sei comer tomando um suco. Ótimo. E o que fazer também quando a criança realmente não demonstra interesse em se alimentar bem de jeito nenhum? Sim. Você já ofertou a comida coloridinha, já ofertou a papinha, já fez tudo, principalmente no primeiro ano. Como é que a gente faz? É mesmo procurar vocês especialistas para saber o que está acontecendo, porque pode ser alguma coisa mais grave, ou não, nessa primeira fase, né, no primeiro ano, pode haver essa individualidade aí, a criança não ser uma criança que coma muito. Sim. Segundo alguns estudos, muitas vezes as crianças apresentam uma determinada seletividade alimentar no pico dos seus 2 anos de idade, mas tem algumas crianças que apresentam precocemente esse tipo de comportamento alimentar. Sim. Então é observado que essa mãe observe o que faz realmente a sua criança se alimentar melhor. Observar se é uns garfinhos criativos, se é a forma de porcionar, se é algum desenho animado que essa criança goste. Então você vai retratar as cores, todo um desenho por trás, uma história para incentivar essa criança a se aproximar desses alimentos e construir uma boa relação com esses alimentos. Bom, e para fechar, queria saber de você sobre a obesidade, né? Muitas mamães perguntam aqui sempre, quando nós estamos entrevistando vocês que são especialistas, o que fazer com a criança que come muito, que é gulosa, que já está mostrando que está no sobrepeso. Independente claro, de procurar um nutricionista, um endocrinologista, mas o que a mamãe, a família já pode fazer para ajudar com os hábitos em casa? Sim, é sempre bom procurar um especialista, um nutricionista infantil, já quando observar esses sinais de compulsão alimentar, um comer de repetições, ou seja, você oferta o almoço e o jantar, mesmo assim a criança tende a querer repetir. Então, quer sempre optar pelos alimentos industrializados, famoso biscoito, empacotados. Então, é sempre bom observar como está o comportamento alimentar da minha criança e sempre observar o todo. Como é que está o contexto escolar, as brincadeiras, se é uma criança ativa, sedentária ou não. E diante desse observar dos pais, é sempre legal procurar esse nutricionista para avaliar qual o contexto da compulsão alimentar, até para prevenir doenças que estão acarretadas através da obesidade infantil. Bom, Elane, eu tenho várias perguntas aqui ainda para fazer, como sempre, mas agora é hora de dar tchau, como diz a minha amiga da produção. Bom, e aí eu queria só que você então desse sua palavra aí de conclusão. Nós tivemos aí agora no Dia Mundial da Alimentação, como é importante para a saúde e para que a gente não tenha doenças no futuro. Sim. Que a nossa criança seja bem alimentada e, é claro, deixar aí seus endereços na internet. Sim. A minha principal missão é descomplicar a seletividade alimentar das crianças, né, ajudando as mamães, que inclusive
eu gostaria de deixar aqui cientes a todas elas que essa causa é muito importante para a alimentação dessas nossas crianças, que hoje estão cada vez mais investindo em alimentos industrializados. Estou recebendo muitas crianças com colesterol alto, um pré-diabetes. Então, isso traz a minha importante missão de apoiá-las, de incentivá-las a investir mais numa alimentação saudável. E as minhas redes sociais, sempre gosto de acompanhar todas essas mães, as vidas de cada uma delas é Nutri Elane Sena. Muito bem. Então, olha aí, como sempre, né? Nós estamos aqui passando para você informações que são cruciais para sua criança e para você, né? Porque se você tem bons hábitos, você passa para sua criança, ela vai ter saúde, você vai ter saúde, a casa vai ter saúde. Então, nessa semana que nós comemoramos aí o Dia Mundial da Alimentação, vamos procurar sempre aí, eu falo todos nós, ter bons hábitos alimentares, né?